Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que fala de trajetórias de sucesso. A cada episódio, temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam por oportunidades profissionais aqui no Canadá, não é, Maurício? É isso aí, Rodrigo. E você que está em casa aí, estiver gostando, deixe seu like, deixe seus comentários. Não esqueça de se inscrever aqui no canal @Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores players de podcast disponíveis aí no mercado. E aproveitando, você deve estar achando estranho, né? Porque eu e o Maurício estamos aí com essas vestimentas diferentes do que o normal. É porque existe uma tradição, né, na América do Norte que chama de Ugly Sweater, né? Se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que é a terceira sexta-feira ou segunda de dezembro, né? É a tradição de se vestir. Como a gente não faz podcast mais na sexta-feira, a gente resolveu fazer hoje. Né? E é o último podcast ao vivo também do ano. Sim. Então é um momento especial, né, pra gente. E a gente atendeu o pedido de vocês, né? Todo mundo pediu, a gente abriu a caixinha, né, Maurício? A gente falou, o que vocês querem sugestão? Choveu de gente pedindo. Choveu o pessoal acho que nem ela já estava agendada, né? Mas choveu a galera pedindo ela, então ela está aqui, né? Vamos realizar o sonho de vocês aqui. Maria Bezerra, terapeuta ocupacional, bem-vinda ao Carreiras do Canadá. Muito obrigada por ter me convidado, aceitado a sugestão de todo mundo, né? Não, mas é um tema muito importante, né? Começa contando pra gente, assim, se você quiser, o que é a terapia ocupacional, aí depois você conta pra gente como começou a sua carreira. Sim. É engraçado porque eu falo terapia ocupacional e muita gente olha pra mim e acha que é... Existem duas vertentes. Ou a gente que acha que terapeuta ocupacional, porque tem o terapeuta... não, então você é psicóloga? Não sou psicóloga. Ou então acha que então é uma mistura de fisioterapia com psicologia. Também não é isso. Na verdade, a terapia ocupacional, a gente estuda o desenvolvimento humano. Então a gente estuda desde antes de nascer até a morte. O desenvolvimento esperado humano total. Porque a gente estuda tudo, toda vez que tem alguma interferência, vamos dizer assim, né? Um adulto, por exemplo, sofre um AVC, um idoso começa a perder algumas funções, a gente pode intervir porque a gente sabe qual é o outcome, né? O que é esperado daquela fase, e a gente vai ajudar aquela pessoa a ser autônoma, independente de qualquer dificuldade que ela tenha. Então, um adulto que tem uma amputação de braço e ele era acostumado a fazer tudo com duas mãos, a gente vai ajudar ele a voltar a ter uma autonomia ou independência com uma mão só. Então, a vestir, a trocar, enfim. Mas eu, especificamente, trabalho com pediatria. Então, crianças de 0, normalmente 12, mas chega até 18 anos. Tem adolescentes que eu atendo também, mas em geral eu atendo mais criança. E eu sempre trabalhei nessa área de pediatria, desde sempre. Né, assim, eu entrei, na verdade, na terapia ocupacional. É engraçado porque na 8ª série, o pessoal perguntava, o que você vai ser quando você se formar? E eu dizia, terapeuta ocupacional. Nossa, já... Aí as pessoas olhavam assim, que é isso? Que isso, né? Nessa idade, como é que... Né? Não é comum. Mas eu tenho uma irmã com síndrome de Down. Então, quando ela nasceu, eu tinha 12 anos. E aí mudou, assim, contextualizando, eu sou a 4ª filha de 8. Então, quando a minha irmã nasceu, a gente já tinha, né, assim, uma autonomia e independência. Minha mãe sabia lidar com criança e tal. Mas a minha irmã, como nasceu com síndrome de Down, parece que deu aquela reviravolta, né? Assim, e agora o que eu faço? Então a gente teve uma terapeuta ocupacional indo lá em casa atender minha irmã desde 15 dias de vida. Então ela ia lá em casa, a gente não saía com a minha irmã, ela ia, e eu comecei a ver, né, assim, tanto a evolução da minha irmã, mas a diferença que ela tinha na nossa família em geral, né? Assim, não fala assim, fala de outro jeito. Em vez de você fazer por ela, você não diz como é que ela tem que fazer. E aí eu fui vendo e me encantando com aquilo, né? Porque, de repente, a gente teve uma grande surpresa, mas ela não foi uma coisa que foi mais difícil do que deveria. Eu acho que se a gente estivesse sozinho, seria, né? E eu vi aquela diferença. E eu me apaixonei pela terapia ocupacional ali, né? Disse, pronto, é isso que eu quero fazer. E realmente, assim, hoje eu olho pra minha vida e eu não me vejo fazendo outra coisa. Né? Isso é legal. Eu Muito tenho legal. 36 anos agora. E desde os 12 que eu sei, né? Então é muito louco isso. É muito forte, né? Eu acho que Nossa. poucas pessoas conseguem, né, definir tão cedo e seguir
Você pode até falar, né, quando você é adolescente, mas seguir depois, assim, é realmente impressionante. E como que foi como começou isso tudo pra você? Você já contou assim, mas no Brasil, a sua formação? Pois é, eu passei na faculdade em 2005, foi 2005, me formei em Fortaleza mesmo, em 2009. Como eu falei, eu sempre fiquei nessa parte da pediatria, na faculdade mesmo eu já fazia estágio, mas eu fui mais para a parte de terapia sensorial, que a gente chama. Então eu trabalhei com crianças cegas. O meu artigo científico de conclusão de curso, eu fiz pintura com crianças nascidas cegas. Então foi uma experiência muito maravilhosa. Mas assim, eu sempre fiquei nessa parte da pediatria, mas enveredei para outros lados, né, mais da parte sensorial, vamos dizer assim. Quando eu me formei em 2009, meu irmão tinha morado aqui no Canadá há um tempo, meu irmão mais velho, e aí eu resolvi que eu ia vir pra cá, né, e tentar um mestrado aqui. Você já tinha vindo pra fora antes? Não. Não, assim, tinha ido passear nos Estados Unidos, mas eu tinha morado fora. Mas eu olhei, eu não conhecia o Canadá, como eu disse, não tinha vindo. Olhei online já a Universidade de Alberta. Nossa. Ah, bichinha tão inocente, achando que sabe. Não tem problema o frio. Sabia nem. Graças a Deus não deu certo. A gente é o tipo da coisa assim, olha, na época você fica decepcionado, né? Graças a Deus que não deu certo. Eu apliquei, não passei, porque tinham provas específicas, né? Assim, não só do inglês, mas tinham provas específicas para entrar nesse mestrado na época. Tinha a ver com estatística, matemática, enfim, eu não sei. Eu sou péssima nisso, por isso que eu escolhi também. Que não tem nada a ver. Não é minha praia. E aí eu não passei e disse, não, eu vou então pra Toronto pra ver se eu melhoro o inglês, aumentar a nota do inglês e ver se isso faz alguma diferença nessa aplicação. E aí eu vim pra cá dezembro de 2009, fiquei até setembro de 2010. Setembro, agosto de 2010, fazendo inglês, né? Estudando inglês e tal. Mas é muito engraçada a sensação. Eu cheguei em dezembro, né? No auge do inverno, a neve, um frio. Eu sou do Ceará. 40 graus o ano inteiro. Choque térmico brutal. Básico. Mas e eu passei muita coisa nesses 9 meses que eu morei aqui. Eu morei sozinha. Aluguei um quarto, eu não conheci ninguém, assim. Conheci algumas pessoas, porque como eu disse, meu irmão tinha morado aqui. Então eu tinha alguma referência, assim, algumas pessoas, mas eu não tinha, sabe, é diferente, né, assim, a primeira vez que eu realmente morei só, eu tinha 21 anos, eu acho, eu era nova, e eu passei por muita coisa, mas ao mesmo tempo não queria ir embora. Aquela sensação de, eu pisei e disse, é aqui, pronto. Vou ficar. E quando eu tive que ir embora porque o visto acabou, né, era tipo 6 meses, 7 meses, que o visto acabou, eu lembro de uma semana antes ligando pra minha mãe chorando, eu não quero ir embora, por que eu tenho que ir embora? E minha mãe, que coisa difícil voltar pra casa da sua mãe, né? Uma senhora, eu só quero sair daqui. Mas tudo tem um porquê, né, das coisas. E aí voltei pra Fortaleza em 2010 com aquela coisa na cabeça, eu ainda volto pra lá. O retorno sempre é complicado, né? Depois de ter uma experiência dessa, né? De um monte de coisa que acontece. É sempre complicado. Não. E aí eu fui atender, né? Assim, fiz alguns estágios com professores da faculdade na época. Comecei a atender como terapeuta ocupacional numa clínica. Eu trabalhava de manhã. E olha como é o negócio. Eu ganhava R$500. Formada. Nossa, formada Né, assim, eu ganhava R$500, era part-time, não era só amanhã, mas eu ganhava mais dinheiro dando aula de inglês do que eu ganhava como terapeuta ocupacional. O que é surreal. É surreal, né? Assim. Mas na época também eu era solteira, conta que eu tinha pagado morava com minha mãe, aquela coisa assim, tá dando dinheiro, tipo, eu tava pensando mais na experiência, aonde eu poderia chegar do que... E, como eu disse, né, no fundo da minha cabeça ainda tava aquela coisa, eu ainda volto pra lá. Eu vou dar um jeito de chegar naquele país ali. E aí, quando foi em julho... 1º de julho? 1º de julho. 1º de julho de 2011, a gente começou a namorar.
E, assim, eu tava contando antes, né? A gente nunca conversou sobre vir pro Canadá, mas a gente sabia que a gente vinha. Sabe aquela coisa, foi organizada, mas nós vamos. E assim foi, né? A gente começou a namorar 1º de julho de 2011. Não, olha a data, né? Canada Day. Canadá. Olha aí, eu estava... E a gente casou 30 de junho de 2012. Um dia antes de fazer um ano. E dia 31 de julho de 2013 a gente estava pisando aqui com o Joseph, nosso filho mais velho. E qual que era o plano? Qual que era o plano de vocês já casados? Quando a gente casou, assim, agora vai entrar mais no processo mesmo, né? Assim, como eu disse, eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu sabia que eu queria fazer. Se me colocar pra fazer outra coisa, eu vou acabar puxando a sardinha pro meu lado, porque não tem como, né? Mas eu sabia que chegar aqui, uma das partes do processo de validar o diploma é você ser PR, né? Ou ter um work permit a longo prazo, enfim, eles olham muito pra isso. E aí, a gente sabia que a gente tinha que ter que ficar. Então, eu vim estudando e ele veio com visto de trabalho, né? O post-secondary. Ah, ele veio fazer o college. Isso, eu vim fazer um college. E aí, como eu já estava com isso em mente e o meu caminho era esse, eu pensei, eu vou fazer um college em alguma coisa que tenha a ver com o que eu faço para não sair muito da área e poder contar alguma coisa ali da experiência. Então, eu fiz um college que chama Intervenor for Deaf and Blind. Então, são da George Brown, que é para trabalhar com pessoas que são surdos cegas. Então, era a minha área, eu já tinha, assim, a gente faz, tem aula de, eu lembro demais, mas você vai fazer anatomia em inglês? Eu digo, eu já fiz em português, eu sei o que eu tenho, o problema vai ser o inglês, mas aquilo ali eu sei. Então, isso me ajudou muito, né, porque eu já cheguei com o inglês, então eu não tive tempo de me adaptar a essa questão do estudo aqui, como é o college, essas coisas que às vezes, quando a pessoa vem sem o inglês, que ela faz aquele curso antes, o PFA, né? dá pra você ter dar uma sentida no que vem. Eu caí de paraquedas tendo aula de anatomia no primeiro dia de aula, assim, no inglês. Vamos lá, né? Isso é até o que o pessoal fala, né? A gente conversando ontem, né? A nossa convidada de ontem, ela falou bastante que ela recomenda muito o PF Online, justamente para assim, para entender como que funciona, né? Como que são os assignments, como que funciona todo um college, Sim, né? E né? você não teve isso. Não. Já cheguei, chegou lá, assim, bom, olho furacão, vamos que vamos aqui, estamos aqui. Tem que, né? E na época, assim, a gente não entendia muito de visto dessas coisas, então na minha cabeça eu tinha os 2 anos do college, eu não podia falhar nenhum curso, eu não podia repetir nada, eu tenho esse tempo, que foi o que me deram de visto. A gente não sabia, então, quase um desespero mesmo. E era a data isso é 2014? Isso é 2000, não, a gente chegou em 31 de julho, 1º de agosto de 2013, setembro eu comecei as aulas. Temos de 2013. Então, É porque eu tô pensando na data, é porque se fosse 2012 tinha aquele problema do Ex-Presenter, que tinha um programa antigo. Aí a gente conversou com algumas pessoas que caíram no limbo na transição de programa. Não, mas quando eu cheguei, por exemplo, eu não podia trabalhar de jeito nenhum. Quando você estava estudando full time, você não podia trabalhar. No meio do meu curso, mudou para você pode trabalhar part-time. Mas assim que a gente chegou, eu não podia trabalhar nada. Era só ele. Não tinha nem como, né? Vamos combinar que com 8 meses full-time. Do jeito que tava, eu não ia conseguir de qualquer jeito, mas enfim. E aí eu fiz o college, né? Quando eu terminei o primeiro ano do college, terminou em abril. Antes de começar o segundo ano, eu engravidei do Isaac. Então eu descobri em agosto que eu estava grávida. Ele era para nascer em final de março ali, abril, que era justamente quando terminava o segundo ano. E como eu disse na minha cabeça, eu não podia parar o college, eu não podia, porque eu tinha 2 anos para fazer. A pessoa não sabe, né? Com 2 filhos agora. Quer dizer, grávida. E aí, passando no inverno, pegando ônibus, né? Fala mais perto do microfone. Grávida, pegando ônibus, inverno, com um menino pequeno e vamos fazer. Porque eu tenho que Você chegou aí para a universidade com seu filho? Não. É isso. Depois eu vou te mostrar a foto. Eu subi para pegar o meu diploma com ele no braço. Ele tinha 2 meses. Ah, que legal. Aqui, ó. Isso foi uma das coisas uma das, né? Porque a história é longa, né? A gente tem basicamente 10 anos de Canadá, mas
esse foi emblemático, assim, porque eu lembro demais das minhas professoras, das minhas coordenadoras dizendo, olha, você não precisa fazer isso, né? Você não Só que eu não tinha essa... Eu olhava pra cara dela e dizia, eu tenho o quê? E é isso. E assim, hoje eu olho pra trás, muita gente pergunta, como é que você fez? Eu disse, eu não pensei, eu fiz. Se você fosse parar pra pensar que eu tinha um filho pequeno, que eu tava grávida, que eu tenho que fazer, vamos fazer. E eu descobri depois, assim, coisas... Cara, você não saber, né? Que eu podia ter pedido extensão de prazo pra fazer assignment, essas coisas, prova. Eu fazia tudo. Você quis fazer o modo hard. Eu não sabia, na verdade. A pessoa não sabe. Então eu olhava e dizia... E isso eu acho que uma coisa que fez muita diferença pra gente aqui no Canadá foi olhar pra situação e dizer, não tem a opção de não dar certo. Eu não vou voltar pro Brasil pra ganhar R$500. Não vou. E eu não ia criar meus filhos, porque Fortaleza é um caos, assim, de estrutura mesmo. E nessa época aí, eu tenho alguns amigos de Fortaleza que falam que o PCC começou a dominar, né? Foi uma época de... Foi a violência, assim, absurda. Eu disse, eu vou criar meu filho trancado no apartamento. Não vou, cara. Não vou embora. Então, eu me lembro demais da minha última semana de aula. 38 semanas, a barriga lá... Não sei aonde, eu fui na sexta-feira falar com a minha professora daquele dia para pegar o último assignment. Aquela seria a minha última semana de aula para entregar os assignments. Eu já tinha entregado quase todos, faltavam 2 ou 3, eu acho. E aí na sexta-feira eu fui e ela disse, eu tinha certeza que você não ia terminar. Olha. Eu tinha certeza que você não ia conseguir ficar aqui até hoje, que você ia terminar no próximo semestre, você voltava. E assim, não no sentido de eu não acreditava em você nem nada, mas é porque fisicamente a pessoa com barriga maior que ela, porque eu já não sou uma pessoa grande, né? Então assim, a barriga grande e pegando ônibus e neve e tudo. E aquele inverno foi um inverno muito pesado. Né? Então, aí na sexta-feira eu fui, peguei isso, no sábado eu sentada no computador fazendo o assignment, aquela pontada, eu disse, não... Meu filho, espera aí, só mais um dia. Deixa eu terminar isso aqui, que eu me livro. Oxe, nada. No outro dia, 1h da tarde, ele tinha nascido. Caramba. Aí eu não entreguei. Ela disse, não, pelo amor de Deus, mãe. Entrega depois. Me nasceu. Mas aí minha mãe chegou... Minha mãe não tinha chegado ainda. Minha mãe chegou uma semana depois. Aí ela ficou com ele e eu fui pra faculdade terminar os 2 assignments, as 2 provas que eu tinha. Com ele com 2 semanas. Caramba. De metrô e tudo, porque a gente não tinha carro na época. Então, assim... Mas mesmo assim, 2 semanas, assim, recém-nascida. Caramba, impressionante. Porque, assim... Não é nem impressionante ou não, mas é aquela coisa de... Eu tinha na minha cabeça que eu precisava fazer aquilo daquele jeito. Uhum. Então, quando você não tem a opção, você faz. Entendi. Mas mesmo assim, é admirável, porque não é todo mundo pensa assim. Sim. Qualquer outra pessoa podia falar, não, acabei de ter filho, não vou ficar aqui, deixa pra lá, já era. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, então. E aí, isso foi... Ele nasceu 29 de março. E aí, quando foi em junho, no começo de junho, não me lembro a data exata, mas no começo de junho foi a graduação. Isso já em 2014 ou 15? 15, isso é 2015, que é o segundo ano do college. Ano. Tá. Em 2015, junho de 2015, eu subi para pegar meu diploma com ele no braço. Né? E foi muito emblemático, assim, porque eu me lembro demais que eu levei ele, né? Todo mundo lá da graduação com aquela roupa lá e tal, lá na frente. E eu com ele aqui. Então, as meninas que estudaram comigo sabiam e tal, mas o resto do pessoal não. Então, quando chamaram meu nome, que eu subi com ele, foi o ginásio, né, sei lá, o auditório inteiro, assim, porque é forte. Se eu estava me graduando com um bebê, eu passei a faculdade com ele, né, mas essa foto, eu tenho essa foto e essa filmagem, deu com ele no braço, porque... todo mundo sabe da dificuldade que tava lá, falou, caramba, a gente se formou quase tudo morrendo. Isso. E agora não, ela fez grávida, entendeu? Exatamente. Minha mãe disse que eu sou... pequena, mas não sou mole, não. Caramba. Tem que ser, né? E aí, assim que eu me formei, o plano era esse. Era eu fazer os 2 anos de college, trabalhar 1 ano na minha área, pra gente aplicar pro PR.
E aí foi mais ou menos assim que aconteceu, né? O Isaac nasceu em março, em julho eu comecei a trabalhar, ele foi pra creche, e assim, mas você não tinha licença maternidade? Não tinha, porque eu tava estudando, então eu tava meio que naquele limbo, né? E a gente precisava que eu trabalhasse. Né? Tava só ele trabalhando. Você já tinha validação do seu diploma? Ainda não, né? Não, isso aqui é tudo antes. Não dava pra fazer... Não, porque eu tava porque com visto de estudo. precisava do PIA. Exato. Então tudo isso era construindo para chegar a hora do PIA para eu poder validar. E vale dizer que nessa época eu fui para um seminário que teve explicando como era a validação, e a validação até 2015 era muito mais simples do que o processo que eu peguei. Eles dificultaram, então? Pioraram significativamente, inclusive. Glória a Deus. E aí, só que eu não podia fazer antes, né? Eu disse, bom, eu tô entendendo o que é, como é, né? Eu queria saber como era para me preparar, mas eu não sabia que ia mudar. Então, até então, tinha uma informação na minha cabeça do que era o processo. Eu disse, quando for o tempo, eu entro em contato e tal. Que isso aconteceu só em 2017. Então, 2017, enquanto isso, eu trabalhei nessa área, né, da surdo-cegueira. Você podia. Exatamente. Então, eu não saí completamente da área, eu não era terapeuta ocupacional, mas eu estava trabalhando como support worker para crianças com disabilities, porque é raro. Né? Elas têm PSWs, existem muitas PSWs que são boas, mas elas... O que é PSW? Desculpa, é total ignorância. Personal Support Worker. Ok. Que aí tem para idoso e tem para criança. Né? E assim, crianças com disability, em geral, eles têm um funding para isso, né? Que é para dar suporte a esse tipo de assistência em geral. Só que, dependendo da severidade, vamos dizer assim, do caso de cada pessoa, é difícil você achar PSW que entenda ou que esteja apta a atender essa demanda. A função delas não é atender como um terapeuta ocupacional, como um profissional. Né? A função do support worker é simplesmente te dar aquele suporte de trocar fralda, alimentar, levar para passear, essa coisa mais básica. Mas, por exemplo, uma das meninas que eu trabalhei 3 anos com ela tinha uma doença, uma condição genética, na verdade, que chama CDKL5. Tem 6 casos dela em Toronto inteira. Nossa. Então, assim, é extremamente debilitante. Ela tinha convulsões fortíssimas, constantes. A maioria dos PSWs que chegava lá, ia embora. Não sabe lidar. Vou lidar com isso aqui. Não sabe lidar, né? Não é preparado para isso. Exato. Né? Entendeu? Então, se você... Por mais que ela quisesse ter alguém ali para cobrir e tal... Era muito superficial. Quando tinha alguém para olhar ela, né, para fazer esse tipo de coisa, era com a presença da mãe sempre, porque as pessoas não ficam confortáveis, vamos dizer assim, né? Então, eu pegava casos desse nível, né? Assim, depois disso, eu peguei um caso de um menino que era cego e autista. Passei 3 anos com ele, maravilhoso. Ave Maria, apaixonada por ele. E assim, eu cheguei lá, ele estava sentado no chão, rodando em torno de si mesmo, e a mãe dele olhou para mim e disse, não, deixa ele feliz, troca a fralda, eu não quero mais nada do que isso. Você trocar a fralda dele, der a comida dele, deixar ele feliz, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Aí eu lembro que eu olhei para ela e disse, mas se eu puder fazer mais alguma coisa, eu posso? Ela disse, não, eu não espero nada, mas fique à vontade. Eu saí de lá, ele estava andando. Segurando a bengala dele, segurando na parede, andando. Nossa, que evolução. Então, mas é porque... Essa que eu tô dizendo, você não consegue desligar você não consegue quem você falar, é. Eu vou olhar e dizer, não, agora eu sou só essa... Acabou que pra mãe, você mudou a vida da pessoa, ela não estava esperando nada. Ela esperava um support worker, né? Exatamente. Eu queria alguém que trocasse a fralda dele e deixasse ele feliz enquanto eu trabalho. Tanto que ela foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer a validação. Ela disse, não é justo. É verdade. Não é justo que você... Assim, tem tanta gente que precisa e tu tá aí e ela tirava... Porque, assim,
como eu disse, né, tem um funding que é para esse tipo de serviço e a maioria das mães paga com esse valor, porque realmente elas não têm como. Mas essa mãe, ela pagava mais a mim, porque ela disse, não é você justo, tem que ganhar mais, porque você faz mais do que o que é esse papel. Mas eu sabia também que ali era o máximo que eu ia ganhar. Eu não ia ganhar mais do que eu já estava ganhando acima do que uma PSW. A minha descrição, sempre que ela colocava, era enhanced. Você estava pela essa empresa? Não era uma empresa, elas me achavam. Ah, tá, você estava... Elas me achavam você porque... Você estava autônoma, assim, digamos assim. Eu era uma PSW e eu não era vinculada a uma empresa nenhuma, mas sempre tinha alguém que dizia, não, mas tem alguém que vai conseguir pegar seu filho. Tem alguém que vai... E aí entendi. Acabavam chegando em mim. Legal. Porque, enfim, corre, porque as mães precisam, então a notícia espalha mesmo. Só que eu sabia, assim, elas já me pagavam o máximo, né, do funding, essa mãe pagava a mais, mas eu sabia que eu não ia além disso. Então eu olhava e dizia, mas não é justo. Né? Se eu quiser ir além disso, eu tenho que validar. E aí quando foi... A minha terceira filha nasceu em 2017, então dia 20 a gente recebeu o nosso PR, 20 de novembro de 2017. Tá. Dia 21 a Cecília nasceu, que é a terceira. Aí, em 2018, fevereiro de 2018, eu comecei o processo de validação do meu diploma aqui. Vamos interromper agora, só para guardar, que agora vai começar. Segura. Agora que vai. Pessoal, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, né? Que ajudam bastante a gente. Então, é sempre bom a gente falar deles, né? Então, a gente tem aqui o Brazilian Market. Se você está em Toronto, né, você pode ir pessoalmente na loja da Juliana, que fica na Dufferin 2915, com vários produtos brasileiros, incluindo essa maravilhosa rosquinha nostálgica aqui, Mabel, que a gente vai abrir já, que é sensacional. E graças a Juliana a gente pode desfrutar isso aqui em Toronto. Não apenas em Toronto, né? Se você está em qualquer lugar do Canadá, a Juliana também consegue entregar para vocês através do site dela, que está aqui na descrição do vídeo. Só acessa. Temos também a Emily, que é a nossa recrutadora do Atlântico. Ela é especializada em recrutamento de brasileiros, né, para a província do Atlântico. A província do Atlântico tem algumas facilidades migratórias que as outras províncias não têm. Então, se você tem um perfil de algum dos cargos, entre em contato com ela, né? Não são todas as profissões, são algumas. Entre em contato com ela e ela vai poder fazer isso. E tem pessoas que saem do Brasil e conseguiram a residência permanente em um pouco mais de um ano. Então, realmente, é uma facilidade que ninguém que está aqui nessa sala teve. Claramente. Então, é bem legal. Vale muito a pena. Principalmente, a gente até fala, né, Maurício, dentro do Guia do Canadá, se você tem mais de 40 anos, o Atlântico é sempre uma opção bem interessante. E temos aqui também do Zero Proficiência, que é a nossa parceira Letícia. Letícia, que tem apenas 21 anos e criou um curso. Além dela ter feito estágio na NASA, ela criou um curso que ajuda as pessoas, né, a conseguir a fluência mais rápido, tanto em espanhol, inglês ou em francês, que francês é a bola da vez aqui pro Canadá agora. E são aulas intensas, né? São 2 horas de aula por semana, bastante coisa. Então, para você sair do zero a chegar a proposta do nome, né, a proficiência num período mais curto de tempo. Bem interessante, com preços assim imbatíveis. Entre em contato, a gente tem um cupom de desconto com ela, chama Carreiras10. E temos também aqui o nosso amigo Edgar, que já veio aqui no podcast da MB Group Tax Solutions. O Edgar, ele é especialista em soluções contábeis. Se você está aqui no Canadá, quer abrir empresa, quer fazer qualquer movimentação, entender imposto de renda do Brasil para o Canadá, você está nessa transição, ou se você quer fazer o seu imposto de renda aqui, qualquer solução contábil, entre em contato com eles. Já vai começar a tax season, todo mundo vai ficar desesperado, né, para fazer logo. Então, é o momento agora já de entrar em contato com eles, se preparar para o que vai vir aí nos próximos meses. Acho que é isso. Não esqueci ninguém por enquanto, né? Nós temos o nosso quadro, depois a gente fala dos outros. Tem bastante gente aí. Vamos continuar. Vocês já estão aí, né? Detonando. Vamos perder a chance? Certíssimo. Vamos agora que chegou o ápice aqui do podcast. Meu Deus. O processo. Você começou e finalmente você pegou o seu PR. Pegamos o PR. No processo. E aí lá fui eu atrás do Conselho de Terapia Ocupacional de Ontário para fazer esse processo de validação.
O processo, segundo eles, que aí tem uma grande diferença entre o que eles dizem e o que realmente acontece, né? Segundo eles, é para demorar 1 ano e meio, 2 no máximo. Mas ainda assim, seria longo já, né? Ainda é longo. Assim, eles dizem 1 ano. Assim que você abre o site, eles dizem o processo dura 1 ano. É mentira. Não dura 1 ano, não tem como durar 1 ano, porque eles mesmos, o prazo que eles dão entre uma parte e outra, por exemplo, entre uma prova e outra, entre um assessment e outro deles, não tem como dar 1 ano, porque eles demoram demais. Então tem prova, tem tudo. Se tivesse... Vamos lá, vamos voltar. É porque a gente tá bem inteirado, né? Quando a gente já conversou com várias profissões, a gente sabe o rolê da enfermagem, a gente sabe o rolê da fisioterapia. A gente sabe assim, né? Porque como a gente conversa com muita gente, a gente... vocês têm uma ideia. Vai aprendendo. A gente vai aprendendo, claro. né? Polícia, então, né? Que é uma novela também. É uma então... novela. Pronto, novela, mas a minha mexicana, daquela que é bem... 6 anos, eu acho que ninguém, né, Maurício? Até agora... Minha demorou 6 anos, mas eu vou explicar. Assim, teve pandemia no meio. Tiveram algumas coisas aí que embarrelharam um pouco. Vamos dizer um pouco. Eu acho que... 6 anos, que é isso? 5. Nem sei mais, sinceramente. Eu já tô trabalhando, a Cecília tem 6. 5 anos eu tô trabalhando desde março. Não, desde fevereiro, janeiro? Um pouco antes, Então, assim, quando eu fui atrás do processo do conselho, eu tava na cabeça o que eu sabia de 2015. Você submete os documentos, faz um curso, se precisar, de gap filling ali, que deve durar no máximo 4 meses, e aí você faz a prova nacional e entra. Era isso, antes. Tudo bem? Ia ser ótimo, né? A minha cabeça vai ser assim. Os documentos do seu curso era aquela validação da UES, que é course by course? Isso aí tem também. Que tem que ser o course by course, porque o CPA também é assim, para fazer validação. Tem o que você faz. A primeira coisa, eles pedem o inglês, né? Que no caso da gente, se eu não me engano, a nota é 8 a 8,5 no IELTS, que o máximo é 9. Então, entre... Cara, que é mais alto que para ser consultor de imigração, que já é CLB 9. Não, é CLB 9, não é 9 no IELTS, né? Não. A nota mais alta no IELTS é 9. O seu era 8,5 no era IELTS. 8 em todos. Era uma coisa assim. Tinha 8,5 no speaking. Tem duas, eu não me lembro mais. Enfim, era uma nota absurda alta de inglês no IELTS. O total não podia ser menos de 8. E aí tinha as específicas, tinha uma ou outra que tinha que ser ainda maior. Então, a nota do IELTS é altíssima, é a primeira coisa que eles pedem. Se você não tiver graduado numa universidade que não fala inglês, que era o meu caso, né? Que era Fortaleza. Porque, por exemplo, eu tenho 2 amigas, uma se formou na Austrália e a outra nos Estados Unidos. Essa parte elas não precisaram porque a universidade era em inglês. Então... Mas o seu college formado aqui não serviu pra nada, nem olharam, não interessa. Eles perguntam, a área de terapia ocupacional. Eu disse, mas eu fiz college, não é terapia ocupacional. Eu sei, mas, né, não considere nada. Depois disso, tem uma prova de jurisprudência. Vale lembrar que eles não lhe dão basicamente nada de orientação. Assim, você vai seguindo esse aqui, tá? E toda vida que você liga, é uma pessoa diferente que atende. Você não tem um material para estudar, nada? O da jurisprudência eles até dão. Dão uns slideshows lá, umas coisas assim. Mas é tudo muito solto, assim. É como se eles esperassem que você já soubesse. Mas se você é um estudante internacional, você não sabe. Então, se eu soubesse, eu não estava nesse processo. Exato. E o pior é porque não tem uma pessoa que cuide do seu caso do começo ao fim. Então, toda vida que você liga ou e-mail que você manda, é uma pessoa diferente que lhe responde. Então, você fica, cara, mas sério isso aqui? Precisa toda vida ter um embaço? Mas a sensação que dá é sempre essa, assim, que eles vão meio que pushing off, sabe? Então, aí depois da jurisprudência eles pedem o US, e o US é o course by course. O course by course. Aí você submete já o US feito. Mas não acaba aí. Eles pediram todas as atas de todas as disciplinas que eu cursei na faculdade
traduzido, juramentado pela universidade. O meu curso não existe mais na universidade. Nossa. Foi joia. Isso eu tô lembrando de engenharia. O de engenharia é assim também. Ele tem que fazer um laudo ainda com as especificações técnicas. Me lembrou bastante de engenharia também. Aí lá fui eu. Falar com... Aí, assim, vocês vão somando aí, tá? O valor de cada uma dessas provas, o valor da tradução juramentada. Não, então, mas vamos lá. Você falou que o seu curso não existe mais. Isso. E a sua universidade ela fez, Anderson? Foi um rolê grande, assim, mas porque eles precisam manter, tipo assim... Eles têm que manter isso. Eles têm que manter a documentação. Ou manda pra secretaria, não foi no caso? Eu tive que... Eu não tinha mais Estado, um... né? Não, eles têm lá na universidade. Eu consegui na universidade. Tá. Não era mais, assim, não era mais meu curso, então não tinha mais coordenador, não tinha mais nada, mas aí eles me relocaram, vamos dizer assim, né, para falar com a secretaria, para conseguir a documentação da época, de qual era o meu curso em 2005, Nossa, que rolê. Pega tudo isso e manda para eles, e aí eles mandam para você uma lista dos cursos daqui. E você tem que ir curso por curso do que você fez e do que tem aqui e dizendo para eles aonde é nos seus cursos que você viu aquela matéria daquele curso do daqui. Nossa, tem que fazer o match de tudo. De tudo. Caraca. Aí depois que você faz isso. Só de ouvir. Aí depois que você faz isso, você manda para eles fazerem também. Ah, entendi. Quer saber se você sabe fazer o match, né? Aí se você pediu pra fazer, mas aí tu imagina o tempo que demora nesse processo aí, pra você e pra eles, né? Não, e mesmo pra você, assim, você não conhece direito os cursos deles, né? O que você quer dizer com isso exatamente? Assim, eu acho que isso aqui que eu vi tem a ver com isso aqui, mas eu não sei exatamente porque os termos mudam, porque tem coisa que não é exatamente igual. As expressões. Você tem que lembrar também do que você viu, ainda tem isso, mesmo com a ementa ali. Não, e você lá lembra de tudo que você viu? Claro que não. Um bocado de coisa que... Nossa, enfim, nem fala. A parte de geriatria, sei lá. Eu trabalho com criança. Não sei. Lá vou eu, coisa por coisa. Enfim. Aí depois disso, eu acho que essa já... tem essa primeira etapa que você submete esses documentos que eu falei. Aí essa é a segunda etapa, que é a parte da universidade especificamente. Cada uma dessas etapas tem uma nota específica que eles esperam que você alcance ou não. Depois disso, tem uma entrevista, uma prova oral. Mas você tem que passar a primeira. E se você não... você vai passando. Aí tem coisa, por exemplo, nessa minha equivalência, né, de atas, eu fiquei um pouco abaixo. E aí eles perguntam, você quer procurar outros professores, outras declarações para dizer que você viu mesmo isso que você está dizendo que viu? Ou você quer deixar... Cara, chega uma hora que você tá tão... Eu disse, velho, vai do jeito que tá, eu não tenho mais o que fazer, assim... Mas, tipo, como é que eu ia achar um professor que não tem mais universidade, não tem mais curso? Eu vou catar esse professor aonde? Como, né? 2005 sei lá, onde ainda, é que tá esse povo, gente? Mas, assim, eu fiquei assim... Beleza, aí você deu abaixo, mas eles continuam deixando você seguindo depende da quantidade também que você tá abaixo. Eu nunca fiquei muito abaixo, distante. Era pouco. Então eu olhava pra situação e dizia... Velho, eu não vou achar esses professores. Se ainda tivesse tendo curso, se ainda tivesse tudo lá, talvez valesse a pena eu tentar conversar, procurar, enfim, era mais fácil. Sei lá onde é que esse povo trabalha. Eu vou catar esse povo no Fortaleza, não vou não, gente. Vai, só vai. E aí depois tem a entrevista. Essa entrevista é uma coisa absurda. Eu acho que foi de 9 da manhã às 5:30 da tarde. É uma prova oral, você tem meia hora de almoço e é só. Você senta na frente da pessoa, ela vai lhe dar casos e você tem que responder ali. Mas, caramba... Eles dizem que é tipo Um caso ou são vários casos? Vários casos. Acho que são 4. 3 ou 4, não me lembro. E aí, o problema disso é porque, assim, eles não deixam você... Não é que eles não deixam você se preparar, mas eles não dizem o que é que vai cair. Então, você não tem como estudar. Não, é para avaliar sua competência. O que isso quer dizer? Mas é dentro da sua área que eu fico pensando. Porque se fosse geriatria, por exemplo... mas foi isso mesmo que aconteceu. Foram 4 casos, não tinha nenhum de criança. Nenhum.
Eu só tô convencido que eles não querem realmente, né? Mas isso, eles isso, ficam... não querem. A sensação que dá é que eles querem que você desista do isso. rolê. É isso. Vale lembrar que essa prova é $2.600, tá? Fora toda a validação só essa que você prova. fez. Isso é só essa prova. Deve ser a hora da pessoa que fica lá, né? O pior de tudo é porque eu tava grávida da Clé já. No meio desse rolê aí, eu engravidei de novo. É a quarta, pra quem tá contando aí. Mas você chegou, eu sei que não dava pra se preparar, mas você chegou a tentar se preparar pra isso? Tentei, porque eles dizem, não, a gente vai avaliar as suas competências, pra saber se você tem as competências que a gente espera de um terapeuta aqui. Aí eles dão uma lista de competências, vamos dizer assim, eu acho que essa é a melhor expressão, competências. E aí, só que assim, profissionalismo, comunicação, cara, genérico, isso é qualquer profissão se enquadra nisso aí. comunicação. O que é que você quer dizer com isso, cara? E aí, assim, eu li o que eles deram, mas é tão genérico, é um negócio tão... E quando você coloca, por exemplo, um caso... Se você bota uma criança na minha frente e me pede pra avaliar, eu sei exatamente o passo a passo que eu vou dar. Num pós-operatório hospitalar, existem procedimentos específicos que eu não sei. Especialmente aqui, porque aqui muitas coisas mudaram na minha cabeça dentro desse processo. Como terapeuta, hoje eu vejo terapeutas atendendo no Brasil e eu me lembro de como a gente é ensinado, por exemplo, lá, e eu olho e digo, eu não consigo mais fazer assim. Não é mais como eu atendo. E isso é bom, isso não é uma coisa ruim, assim. Muitas coisas nesse processo lhe ensinam realmente a mudar um pouco a sua visão e ampliar como você vai abordar o paciente e tal. Mas é brutal, velho. Então, assim, eu peguei 3, 4 casos e era assim, idoso caiu na escada de casa e agora ela tá traumatizada, ela não fala a língua, ela não fala inglês, ela fala, sei lá, italiano. É uma pessoa religiosa, quer continuar indo pra missa, o que você faz? Cara, tem tanta coisa que eu posso fazer. Só que aí, obviamente, que depois você vai começar a aprender a entender que a ordem que eles esperam que você aborde as coisas, o que é mais importante, o que não é. Né? E eu sei. E eu grávida, fazendo essa prova, deu 4 horas da tarde, eu já tava, cara, eu só quero ir embora, eu não sei mais, minha cabeça não Nossa, é. imagina fazer isso assim, se fosse de frente pro computador, já seria, mas na frente de uma pessoa. E você não pode escrever, você não pode... Tipo, ela lhe dá um papel ali pra... Ela lhe dá o caso, lhe dá um papel se você quiser rabiscar alguma coisa aí, mas aí depois você tem que me falar. Tem eu não tempo vou olhar pro cada papel. caso, assim, caramba. Então é muito... E é fisicamente exaustivo aquele negócio. É porque aí... pelo tempo que demora isso, o tempo que levou, era melhor você ter feito o curso aqui, né? Não, mas... Nem não passava por nada disso. Isso quer dizer, aí eu comecei, lembrando, né? Fevereiro de 2018, isso já estava no final, era outubro mais ou menos, novembro, eu acho, de 2018. Já estava mais pro fim. E aí, quando foi março, eu acho, eles disseram que eu não tinha conseguido a nota total. Tipo assim, eu precisava... As notas são ridículas, é tipo 92... Cara, faz 0 a 10, que 92 eu tinha que alcançar e eu tirei 89. Isso no somatório de tudo ou não, só nessa prova? Só da entrevista. Ah, tá. E aí, ela perguntou, você quer fazer de novo? Eu disse, mas qual a diferença que vai fazer? Porque a minha palavra... Ela disse, você quer apelar, na verdade. Eu disse, a minha palavra contra a dela. Quando a mulher lá que anotou o que eu escrevi. Eu não gravidíssima. É gravada, não é nada, né? Não é nada. Eu gravidíssima. E ela disse, se você quiser... Aí eu disse, mas como é que funciona? Ela disse, não, você tem que pagar de novo, claro. Essas provas que fazem isso, cara, que nem o IELTS também. Cara, a galera reprova, eles fazem de propósito. Eu acho que eles fazem umas coisas meio random, assim, reprova pra pagar de novo, porque... Você pode ver no IELTS, quando a galera começa, você vê, eu já vi muitos amigos meus, é sempre nos subjetivos, cara. Nunca é, hoje é tipo assim, nunca é no listen no reading, que é tipo assim, cara, a resposta certa ou a resposta errada? É o que eles... É sempre onde tem margem pra discussão, entendeu? É um saco. E aí, eu acho que isso foi em março, no começo de março, né? Ela perguntou se eu queria fazer de novo, eu disse, cara... Minha filha vai nascer agora em abril, né? No final, era para ela nascer no final de abril. Eu não vou apelar, mas não sabe Deus quando é que ela vai marcar essa prova de novo. Eu não sei. Eu disse, velho, eu não tenho o que fazer, eu não vou fazer. Só que ela disse, então você tá dizendo que você não vai apelar e vai ficar com essa nota. Eu disse, o que eu posso fazer? Mas seu processo não terminaria aí, né?
Mas isso não fica claro. Então, na hora que ela disse, então é isso, você está confirmando que você não vai apelar. Eu disse, tô. Eu me lembro demais que eu sentei, eu chorei. Eu disse, pronto, acabou. O que eu vou fazer nesse país que eu não... Pronto. Pra mim, o processo tinha acabado ali. Porque, tipo, tinha reprovado no exame final. Exatamente. Tipo, essa última prova, eu não passei nessa prova, então não tem mais nada que eu possa fazer. Porque, como eu falei, como não tem uma pessoa responsável pelo seu caso... Cada vez que a pessoa lhe responde, ela lhe responde pontualmente aquilo que você está perguntando ou aquela prova que ela está responsável por olhar. Então fica uma coisa meio que desconecta. Então, quando ela disse, então pronto, você está confirmando? Eu disse, well, it is what it is, né? Acabou aqui. Eu me lembro que eu chorei. Isso, como eu disse, foi esse começo de abril. No dia 3 de abril... Não, começo de março. 3 de abril, a minha filha nasceu. E o meu parto com a Claire foi muito complicado. A médica olhou pra minha cara e disse, era pra ter morrido vocês duas. Só que ela me diz isso, eu aberta no meio da cirurgia. Eu tive uma ruptura de útero. Caramba. Então, durante o parto? Caramba. Um pouco antes, na verdade. O que aconteceu, ela disse, se fosse meia hora a mais, não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu digo, eu sei que foi um anjo da guarda dessa menina que quis salvar ela. Porque eu mesma, né, não tinha nem como saber. Mas a minha bolsa não rompeu. Então, ela fez um tampão no meu útero. O útero rompeu, mas o saco gestacional, tampou. Então, ela conseguiu fazer o parto, tirar ela, tudo de uma forma controlada. Mas, assim, foi um parto muito difícil. Eu passei um mês sem poder descer a escada de casa. Eu estava ilhada em cima. Eu não conseguia levantar da cama sozinha. Eu tinha hematoma, porque o parto foi violento. Então, eu olho para trás e digo, se eu tivesse dito que eu ia fazer essa prova de novo, ia acontecer o quê comigo? Então, imagina o estresse, já teve que passar por isso grávida, já foi de novo, né? Eu digo, ainda bem que eu não passei. Mas, enfim. E aí, na minha cabeça, esse tempo todo, pronto. Tinha se encerrado esse ciclo, não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Em julho, é engraçado que eu não me lembrava disso. Eu acho que eu nem comentei isso com o Zé. Em julho, eu recebi um e-mail de novo deles. Olha, só para lhe dizer que o status do seu processo, né, que da validação foi encerrado. Tem alguma coisa, tipo assim, tem alguma coisa que você queira fazer em relação a isso? Eu disse, você tá dizendo que tá encerrado? Tá encerrado. Eles não ajudam em nada, né? Não, é isso. Ela deu aquela soltada de informação. Eu disse, é isso. Você tá dizendo que tá encerrado, o que eu posso fazer? Tá encerrado, né? Paciência, vida que segue. E foi, realmente, vida que seguiu, vamos dizer assim. Isso foi julho. Em outubro... Isso, 2018, 19? 19. Tá. Em outubro, eu recebo um e-mail deles dizendo, olha, a gente fez a final decision do seu processo e se você fizer 5 cursos filling gap, você vai poder terminar a sua validação. Eu disse, Nada. Eu não tava mais esperando nada. Eu lembro que eu olhei pra cara dele, como assim? Ela disse, não, a gente tá apressando a sua resposta. Eu disse, apressando, gente. Nossa, vocês são muito rápidos, vocês são maravilhosos. Nossa, que consideração. Eu disse, ainda bem que eu não tava esperando, né? Porque se eu tivesse... A gente tá apressando a resposta porque o primeiro curso começa daqui a um mês. E a gente não quer que você perca essa turma que está começando. Mas sabe o que é também? Eles fazem isso, eles querem, acho que, tirar o dinheiro o máximo possível seu, só que eles precisam do profissional, cara. Eles precisam, e precisa muito de TO aqui. O mais engraçado, que não é engraçado, é que ela diz, então, os 5 cursos vão ser $9.000, se você tem que pagar em um mês. Nossa. É um college, outro college aí que você fez. Né? Mais que o college. Como assim? É verdade, que ela já era piada, é verdade. Mas tu tá entendendo, assim, é aquela coisa, você tem um mês pra resolver isso. Se eu não tenho, eu vou tirar $9.000 com 4 filhos agora, sem trabalhar. Como? Né? Porque eu tava me recuperando do parto. Já era o último, achei que era o terceiro, é verdade. Não, já era a quarta. Você tá perdendo as contas dos filhos, cara. E aí, eu pedi um empréstimo. Aí, obviamente, não, mas a gente tem um contato, eles fazem empréstimo para... Eles têm todo o esquema. Eles são acostumados com a gente e tal, então fale com eles. E realmente, assim, um mês, resolveu o empréstimo. E eu comecei o curso. Isso é novembro
de 2019. Você acha que esses cursos que você fez valeram? Fazia sentido? Fazia. Assim, fazia porque... Pelo menos isso, né? Assim, um ou outro que eu olhei e disse, cara, não, falando de estatística e pesquisa e tal, eu vou usar isso. Assim, tudo bem, tem a área da terapia que você pode fazer essa parte de pesquisa, mas não é meu caso. Mas assim, eu entendo que se eles estão querendo que todo mundo tenha o básico que eles esperam, faz sentido eles me pedirem aquele curso. Mas, sinceramente, diferença mesmo, pra mim não fez. Mas, enfim. Fiz eram 4 cursos teóricos e um estágio. Os 4 cursos teóricos terminaram em maio de 2020. Nossa. Como é que você vai fazer estágio? Como é que faz estágio? Não faz estágio. É isso que eu digo. Então, aí foi que começou como é que acha estágio? Não, ninguém estava aceitando estágio. Né? Eu vou entrar em qualquer lugar com criança, não podia. Lockdown. E aqui o lockdown durou uma vida inteira. Eu fui conseguir estágio em setembro de 2021. Então, Nossa. Mais de um ano depois, quando começou a abrir. E aí, enfim, né, todos os protocolos possíveis e imaginários, mas consegui o estágio no St. Joseph, né, em Toronto West, na parte de pediatria. Então, assim, valeu muito a pena ter esperado, no sentido de que eu consegui um estágio na minha área, porque o que tinham me dito antes aqui é, não, pediatria, quer saber de pediatria. Idoso toda semana tem estágio, porque todo mundo quer trabalhar com idoso aqui, ou na parte hospitalar mesmo. Aí tem muito idoso aqui, né? E a maioria dos terapeutas aqui, que eles precisam, ou que querem, se formam e vão para a parte da geriatria, porque é onde tem emprego certo, ou na parte hospitalar. A parte de pediatria é extremamente carente de profissional. Mas, enfim, eu consegui... e olha como as coisas são. A minha preceptora, né, a profissional que estava lá responsável por mim era brasileira. Era uma terapeuta ocupacional brasileira, Fernanda Galli. Se estiver assistindo, Fernanda. Que legal. Maravilhosa. Só que ela é terapeuta aqui há mais de 20 e tantos anos, assim. Nem sabe como que tá. O processo todo. Eu contando pra ela o processo, ela, cara, que loucura. Eu cheguei aqui sem PR, sem a validação, há 25, 30 anos atrás. Ela disse, em um ano eu tinha o PR e a validação das coisas. Tipo, ela chegou... Um ano tava tudo resolvido. Eu disse, quem chegou nos anos 90, então, vem cá, aqui, ó, o passaporte aqui. Trabalha, vem, por favor, aqui, a gente precisa. Né? Então, assim, mas foi muito bom, foi muito rico. Terminei o estágio e isso tudo... Um ano de estágio, né? Não, isso comecei em setembro e terminei em dezembro. Foi rápido. Era para ter sido mais. Só que, como eu falei, eles não conversam entre si. Então, isso tudo eu fiz para um órgão específico que é o responsável, que chama Accrotal, que é que é responsável por essa parte educacional do profissional. Para ter certeza que você é educacionalmente... Você tem a formação que eles esperam que você tenha igual os daqui. Vamos dizer assim. Pronto, eles atestam, depois desse processo todo que eu falei, que você tem condição como um profissional daqui correspondente. E aí você vai para o conselho. Aí eu cheguei para o conselho, eles disseram que eu posso fazer a prova do exame de ordem. Né? E aí eles pedem... Você pode... Tipo assim, quando você passa por esse processo, porque o exame de ordem só tem 2 vezes por ano. Então, é extremamente normal você ser provisional, né? Você tem uma licença provisória enquanto você está esperando pela prova. E aí eles exigem os documentos, que é essa validação toda que você passou, né? O documento deles. O inglês, um seguro enfim, um seguro profissional. O que mais? Aquela parte de o police check. Background check. Isso. De vulnerável. E a última coisa é quando foi que você trabalhou como terapeuta ocupacional nos últimos, sei lá, eu acho que é 18 meses. Lembrem-se que eu estou nesse processo há 5 anos. Obviamente eu não trabalhei como terapeuta ocupacional nesses X meses. Não, então você está devendo algumas horas.
você tá devendo 100 e tantas horas. Eu disse, cara, eu não acredito nisso. Só que, detalhe. Tá parecendo como que é Caverna do Dragão, né? É, não acaba nunca, velho. Agora vai, não vai, não vai. Tá quase, não. Eu tava esperando as câmeras, assim, a pegadinha do malandro, sabe? Não é O João Kleber, para. A sensação é essa. Só que eles me disseram isso na sexta-feira e eu ia fazer o exame de ordem na segunda. Não, era na terça. Eu disse, cara, vocês não vão fazer isso comigo. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Vocês vão me dizer agora, depois de eu ter feito um estágio. Porque se eles tivessem conversado entre si e dito o tempo que eu precisava, eu continuava no estágio, fazia mais tempo e resolvia o problema. Eu já estava lá. Eu disse, cara, não é justo isso. Eu sei que aí eu briguei feio, assim, com eles. Eu disse... Isso é legal, eu já recebi. Aqui, às vezes, quando você se impõe e coloca, você consegue ganhar as coisas no grito, cara. É quase no grito. Eu disse, cara, eu não aceito isso, não é justo. Porque eu não perdi esse tempo todo porque eu quis. Foi o processo que foi lento e não é justo que vocês não me digam o que eu preciso porque vocês não conversam entre eles, na desorganização de vocês. Então, nada a ver com isso, cara. E eu tinha recebido uma proposta de emprego nesse tempo. Eu disse, como é que eu não vou poder aceitar a proposta de trabalho? Porque agora, depois de você dizer que eu estou aprovada para ser provisional, que eu podia aplicar para trabalho, eu recebo uma oferta de trabalho e eu não vou poder aceitar porque você está dizendo que eu estou faltando hora. Como é que pode? Só que eu submeti os documentos da reclamação formal, só que, obviamente, eu não tive resposta até a prova, no exame de ordem. Eu não passei no exame de ordem, obviamente. Que cabeça que eu tinha para fazer aquilo? Nenhuma. E o pior é que foi 2 pontos, que eu vou ficar mais raiva ainda. Eu preferia ter perdido 10, que 2. Na trave, literalmente. É que só serve com emoção, parece. Comigo só serve com emoção. É um calvário o negócio. Que isso? Olha, a gente viu pessoas que apanharam aqui, Maurício, mas eu acho que do processo você é campeã. Ganhando, né? Vamos criar um troféu aí, dá pra ela, porque apanhar assim, pessoas apanhando da vida no Canadá em si, mas do processo em si, o seu disparado pior. Foi pesado. E eu sei disso, assim, teve o tempo, né, de espera de pandemia e tal, do estágio, mas o processo em si, ele parece que é feito pra você desistir no meio, assim, Eu não sei como você ainda não desistiu, né? Porque assim, depois... Aí eu sei que depois eles deixaram eu assumir esse trabalho. Deixaram? Enfim, né? Eles disseram, não, você entra com provisional até o resultado, de qualquer forma, você vai ter essas horas sob supervisão, porque uma das condições, né, da licença provisória é que você tenha um terapeuta que vai assinar e ser responsável pela sua supervisão ou por você ali, enquanto você não faz a prova e passa. Eu não passei nessa primeira, obviamente. Enfim. E aí, nessa prova, você só pode... escrita, essa prova? É. Escrita. Você só tem 3 chances de fazer essa prova. É 800 e tantos dólares. Gente, eu não quero nem somar o que eu gastei nesse tempo todo, sinceramente, assim. E aí, sim, aí eu... Fora também, assim, o que você gastou. Fora o que você não podia trabalhar, o que você poderia estar ganhei. ganhando. Exatamente. Não só o que eu gastei, o que eu não ganhei. Mas aí eu comecei esse trabalho, eu trabalhava numa empresa que chama Closing the Gap, que presta serviço de terapia ocupacional pediátrica nas escolas, em Toronto. É um trabalho bom, assim, foi uma experiência boa, o contato que eu tive, né, com o sistema mesmo educacional, como as coisas funcionam e tal, mas é muito engessado, porque como você está vinculado à escola, eles são cheios de regras, de formulários, então se você recebe um encaminhamento para uma criança que ela tem dificuldade, sei lá, com coordenação motora fina, que você tem que escrever dentro da linha e tal, e ele tem dificuldade com isso, se eu chegar para fazer o assessment e eu ver que tem uma outra coisa, isso aí ele tá precisando de ajuda, sei lá, com controle postural, sei lá. Qualquer outra coisa eu não posso fazer. Eu tenho que trabalhar com aquilo especificamente. Então, é um trabalho bom, mas chega uma hora que eu disse, cara, não consigo ficar engessada desse jeito, assim. E aí, quando foi março desse ano, final de fevereiro, eu passei na prova, eu fiz a prova em novembro do ano passado, e aí recebi o resultado em janeiro. A mesma prova que
Tá. Que aí é o exame de ordem. Eu já tinha passado pelo processo todo, era o exame que, mesmo quem se forma aqui tem que fazer essa prova, assim, todo mundo tem que fazer. Como se fosse a OB, bar, né, aqui, essas exatamente. coisas. Isso aí já tem que fazer. já tá igual pra todo mundo aí. Assim, né? Médio, mas... Aí, outra coisa em relação a isso, por exemplo, é que eles tratam como se a gente soubesse das coisas. Eu fiz a prova a primeira vez estudando só. Então, tipo, eu peguei os recursos que tinha no site, enfim, né? Fui atrás de recursos de pessoas, né? De material para estudar só. Mas eu não sabia, por exemplo, que eles têm grupo de estudo para a prova. Quando eu fiz o grupo de estudo, eu passei na prova seguinte. Mas eu não sabia. Né? Então, Eles não fazem a menor questão de te ajudar ainda. Não, né? eles não fazem. Eu tô dizendo, eles tratam como se você soubesse. Ah, mas você não sabia? Não, como é que eu ia saber? Enfim, mas aí eu passei na prova, eu recebi o resultado em janeiro. Estava trabalhando, né, no Closing the Gap. Quando foi no final de fevereiro, eu recebi a proposta para ir para a clínica, que é a clínica que eu tô hoje. Que a gente trabalha com crianças de 0 a 12, 18, né? Como eu disse, tem alguns adolescentes. Mas eu trabalho mais com as crianças menores. E fica em Milton, né? E a dona... Foi um processo muito bom. Porque ela tem 20 e tantos anos ou mais de experiência. Ela foi consultora de todos os boards. Então, ela é uma referência, né? E aí ela fez a avaliação, ela fez a entrevista comigo. Aí ela disse, não, em 2 semanas eu sei se você é um good fit ou não. Né? Eu disse, olha... Aí ela disse, você tem experiência com isso? Você tem experiência... Olha, você sabe isso? Eu disse, muita coisa eu não sei como as coisas funcionam aqui. Eu nunca trabalhei aqui. Mas se você quiser me ensinar, estou mais do que aberta a abrir. A aprender, né? Ela disse, eu não tenho o menor problema em ensinar, então dá certinho. Em menos de 3 semanas, a outra terapeuta que estava na clínica foi embora, full time. Ela teve um problema na carteira de motorista dela, não conseguia mais ir. Eu assumi todo o caseload dela. Aí ela olhou pra mim e disse, você não precisa de mim pra nada. Você sabe o que você tá fazendo. E aí muitas vezes eu conversando com ela, eu disse, eu entendo que você tenha medo, assim, né, que você fique hesitante ou que você fique querendo confirmar comigo. Um pouco de segurança é porque... Aí ela disse, mas o processo que você passou foi traumático. É claro que você tá pensando se você sabe ou não, porque eles fazem você pensar isso. Ela disse, eu tenho muita raiva deles fazerem isso, porque a gente precisa de profissional e eles impedem vocês de trabalhar. E eu tô olhando pra você e é revoltante de saber que você quase não trabalhou. Né? E é um processo muito desgastante. Então, durante assim, os primeiros meses, era aquela coisa, é isso mesmo, eu tô fazendo... Aí, de vez em quando eu perguntava, é isso mesmo? Ela disse, sai daqui. Tu sabe. Hoje já é outra coisa. Tipo, ela, em tese, e ela me disse isso, né? Em tese, no primeiro ano, eu não posso ser considerado senior de jeito nenhum, porque eu não tenho 1 ano de licença no país. Mas ela me trata como senior. Em 3 meses, ela disse, tá senior. Você já fazia isso, né? Vai. Mas é porque a burocracia... Ela disse, a burocracia daqui é burra, nesse sentido, né? Assim, você tem experiência. Ele não carrega a experiência do seu país de origem pra cá, né? Ela disse, isso não faz o menor sentido. Você é uma terapeuta experiente. Você sabe o que você tá fazendo. Eu sei que você sabe olhando pra você trabalhar. Né? E quem trabalha com isso, na hora que você olha, você diz, você não tá só brincando, você sabe o que você tá fazendo. É o que eles fizeram com o Pienge aqui de Toronto, né? De Ontário, né? Que é, quando você vai pro processo, ele fica lá o Engineering Training, né? Só que você já tem experiência em outro país, né? Mas como você tá fazendo todo o processo de novo, igual os caras recém-formados, você tem que passar pelo esse título, né? Agora eles quebraram isso, não. Se você já tem experiência em outro país... Mas era pra ser, cara. Você tem a experiência. Não é que você não estava trabalhando lá. Pode ser que você não estava fazendo exatamente como eles fazem aqui, mas querendo ou não... Eles estão tentando melhorar, pelo menos de enfermagem, né? Eles estão tentando... A gente vê... Mas assim, a gente vê uma coisa que eles falam, estamos flexibilizando. Aí quando a gente vai ver na prática, todo mundo que é do negócio fala, cara... Estão flexibilizando nada. A gente tem que lembrar assim, né? A gente tá no Canadá, né? Quadradinho, é bem preto no branquinho ali, o negócio tem que ser bem... Porque às vezes a gente solta alguma coisa no Instagram, não, flexibilizando. Aí vem a galera lá, isso aqui vai... Calma, é porque vocês... Vocês têm que entender o que é o flexibilizando do Canadá. Jeito canadense, né? Caramba, mas aí você tá agora, vai fazer 1 ano quando? Que eu tô lá na clínica em março.
Caramba, cara. Que história, Maurício. E nesse tempo aí que você está trabalhando, você vê muita diferença, assim, de como era trabalhar no Brasil e aqui? Com certeza. Assim, muitas coisas não, porque a essência do trabalho é a mesma. Né? Uma das coisas que chama terapia ocupacional, o ocupacional é porque a gente trabalha a ocupação. Então, coisas que fazem sentido para aquela pessoa. Se for um adulto que trabalhava com computador, você vai usar isso para tentar incorporar aquele aprendizado. No meu caso, a criança. Obviamente que a gente brinca. Então, parece que você está só brincando, mas não está. Mas uma das coisas que é muito diferente é que, por exemplo, eu não aprendi na faculdade a dar alta. No Brasil, a tendência, né, você sai da faculdade com a ideia de que aquilo vai ser a longo prazo e que para sempre, amém, aquela pessoa vai precisar de você. Aqui a ideia é outra. Quanto mais rápido você puder dar alta para esse paciente, melhor para ele. E realmente, né, hoje eu olho e digo, cara, o meu trabalho é que você não precise mais de mim. Então, assim, mesmo, obviamente que tem pacientes que vão precisar de você durante muito tempo, mas ele não pode precisar de você durante muito tempo na mesma coisa. Né? Então, por exemplo, uma criança que chega para mim com dificuldade de coordenação motora ampla, eu preciso resolver isso num tempo relativamente rápido, e aí ela vai precisar de mim numa motora fina, que seja, ok, eu vou continuar com esse paciente, mas eu mudei o foco. Se eu tô há muito tempo fazendo a mesma coisa, tem alguma coisa errada. E a gente não tem muito essa visão no Brasil, sabe? Entendi. Faz sentido total. Não é não? Porque o meu objetivo não é que você melhore? Por que você tá vindo pra mim pra sempre? Então, eu tô fazendo meu trabalho direito. Então, eu tenho que eu tenho que estar sempre nesse... É como se eu estivesse fazendo um reassessment toda vida que eu vejo um paciente. E essa visão, eu aprendi isso aqui. Lá era aquela coisa, não, daqui a 2 meses eu faço uma avaliação de novo pra ver. Não. Toda vida que eu vejo um paciente, eu tô reavaliando. Eu preciso ver onde é que ele tá. O que é que aconteceu nessa semana? Entendeu? Caramba, que legal. Muito diferente. Show de bola. Maurício, antes da gente começar as perguntas para ela, não sei como que tá o site, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores também. Temos, inclusive, falar em tempo de Canadá, né? Nada mais do que a Brasil Remittance, que já está há mais de 30 anos aqui no mercado. Inclusive, a gente teve a honra de entrevistar a Ângela. O episódio vai ao ar no dia 3 de janeiro, né, Maurício? Se eu não me engano, é isso. É o primeiro episódio de janeiro. 3 de janeiro. Vai ser bem legal, foi fantástico, né? Um monte de história que a gente não tinha ideia que acontecia aqui no início, então vai ser bem legal. E a Brasil Remittance, ela oferece serviço de transferência de dinheiro, né, entre Brasil e Canadá. Se você está aqui no Canadá e quer fazer essa transferência no Brasil de uma forma mais humanizada e segura, entre em contato com eles. O link está aqui na descrição, né? É uma empresa lendária aqui no Canadá, aqui em Toronto, todo mundo conhece, é bem legal. E temos também a Cinco Casas, né? Que é uma empresa focada na região de Barrie e na região de Simcoe lá, que é uma área que muitos brasileiros estão saindo daqui de Toronto, fica localizada a 1 hora mais ou menos daqui. Os brasileiros estão saindo daqui para comprar casas lá. Então, é uma empresa que foca nessa região, tentando atender a comunidade latina. Tem todo um processo diferenciado, né, de planejamento, entrega de chave. Então, se você quer comprar sua casa, é uma região bem interessante. Né, o objetivo deles é guiar pelo processo, uma comunicação aberta e clara, tanto em português como em inglês. E fechando aqui, se você fala de compra de casa, né, você precisa naturalmente passar também pela Mortgage Broker. Então a gente tem aqui, inclusive quem já conhece aqui, já segue o podcast, sabe que a gente conversou com a Regina, ela era major do Exército, da Aeronáutica. Eu sempre falo Exército, mas é da Aeronáutica aí. O Atalab já vai me xingar aqui. Ela é da Aeronáutica e ela saiu e ela criou essa empresa que chama Just Mortgage. Então, se você vai comprar uma casa, ela oferece o serviço de opção de financiamento, de compra de imóvel, de refinanciamento também, equity, takeout, tem acesso aos grandes bancos e financiamentos alternativos também, como Bilender, Private Mortgage, serviços em português e inglês. Então, é bem legal, né? Então, a gente tem parceiros que se comunicam entre si, né? Tanto para compra de casa, como a parte de mortgage broker também. Acho que é isso, Maurício. Acho que agora eu não esqueci ninguém. Vamos que vamos, às vezes eu esqueço. Então, beleza. Vamos lá, então. Vamos aqui no... Primeiro, só pedir desculpa pro pessoal aí de casa aí. A gente acabou errando aí na escrita lá da thumb do YouTube. Nossa equipe já tá arrumando lá, já tá postando
a nova thumb para vocês. Então, falha nossa aqui, humanos, né? Mas agradecer aí o Max que deu esse heads up pra gente aí. Obrigado, Max, a gente já corrigiu. A Bela Marques também tá aqui, deu boa noite pra gente, também chamou nossa atenção aí no comecinho da live. E a Ana Maria, que falou aqui, ó, que história linda. A Miriam Dourado, sempre me emociono com essa parte do Isaac na graduação. E a Catarina Cunha Carneiro da Cunha. Foram muitos desafios grandes, mas muita conquista ao longo desses 10 anos. Então, pessoal, quem quiser, deixa suas perguntas aí para Maria. A gente vai respondendo ao longo dos nossos quadros aqui. E antes de entrar no quadro, né, do Carreiras, vamos lembrar para vocês aí, se vocês estiverem gostando, deixe seu like, deixe seus comentários. Não deixe de se inscrever aqui no canal @Carreiras no Canadá, aqui no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, nos maiores players de podcast disponíveis no mercado. Maurício, não esquece do guia. Verdade. Vamos reabrir, pessoal. Pedidos de todo mundo já falam com a gente, né? A gente tem a nossa mentoria, a gente tem o nosso produto online que ajuda as pessoas que estão no Brasil, vêm para cá. A gente se uniu, né, com os melhores especialistas de Canadá, o Terry Ferreira, Cibele, Zedan, um timaço de especialistas que vai ajudar você que está no Brasil a entender como funciona todo o processo migratório, como você, depois de chegar aqui, você se aloca na sua área de atuação. Então, imperdível, a gente pensou bastante, né, Maurício? Não sabia se a gente ia voltar, porque dá muito trabalho para a gente fazer esses eventos, mas a gente vai fazer. E em breve a gente vai lançar a data aí, no final de janeiro. É isso aí. E tudo que você precisa saber num único lugar, então, é o que a gente tem aí do Guia do Canadá. Fique ligado aí nas nossas redes sociais que a gente vai estar postando em breve para vocês. Então, Maria, vamos lá começar os quadros aqui do Carreiras no Canadá, né? Começar pelo primeiro, que foi uma discussão que surgiu lá no Instagram sobre lazer, né? Então, algumas pessoas reclamaram muito que quando mudaram para cá, perdeu muito do lazer que elas tinham no Brasil, né? E não conseguiram achar nada aqui equivalente, né? Então, assim, conta pra gente como que foi pra você quando você chegou aqui no Canadá, você saiu do Brasil, chegou aqui, se você sentiu falta de alguma coisa de lazer, e hoje aqui, depois de mais tempo já estabilizado, como que tá isso? Você ainda sente falta ou supriu com alguma outra coisa? Olha, especialmente com criança, como eu estava dizendo, né, lá em Fortaleza tem a praia, obviamente, praia é maravilhoso, mas eu acho maravilhoso aqui poder fazer as coisas de graça e fazer as coisas sem me preocupar. Então, no começo, especialmente nos primeiros anos, que é mais apertado, né? Fazendo college, trabalhando, você não tem dinheiro para gastar. E aí a gente sabia que a gente podia ir para um parque com os meninos, ia ter um splash pad, ia ter um parquinho e um picolé. E acabou. E isso é suficiente para você passar horas. E os meninos voltam mortos, todo mundo feliz e tá ótimo. E você não fica andando, né, olhando por cima do ombro, você realmente fica tranquilo, né? Assim, isso para mim não tem preço, né? Que, como eu falei, né, uma das coisas que eu não queria era criar meus filhos presos num apartamento. Então, hoje, às vezes, a gente vai de férias para lá e a sensação que dá ou a gente tá num shopping, ou a gente tá na casa de alguém, ou a gente tá na praia, mas a praia agora já tá cara que só. Né? Tudo é muito caro. E aí, quando você vai para um shopping, tem os parquinhos. Ah, mas lá tem parquinho de shopping, tem parquinho em restaurante. Mas o preço? Tudo pago. E eu tenho 4. Né? Multiplica por 4 aí. Pra fazer coisa fechada, você faz aqui, né? Exato. Se for pra fazer no inverno, entende? Mas assim, é muito caro. Tudo é muito caro lá. Né? Então, hoje, tanto quando a gente chegou e hoje também, especialmente que agora a gente tem mais filho, a possibilidade de fazer coisas boas de graça, pra mim é maravilhoso. Eu sinto falta da praia? 100%. Claro. Eu nasci lá. Todo final de semana, se eu pudesse, eu tava na praia. Não, quando mora lá, não vai tanto, né? Tem sempre essa. Mas, assim, de uma forma geral, eu sei que no dia a dia, justamente por isso, a gente não vai pra praia toda semana quando você mora lá. Eu ia estar criando meus filhos num apartamento. Você tem uma casa lá também, não é uma coisa que... Assim, aqui eu tenho mais espaço, né, com as crianças, e eu tenho essa possibilidade de fazer coisas de graça sem me preocupar. Hoje eu moro na frente da minha casa tem um parque enorme, 2 ruas atrás tem outro parque. Então, assim, eu tô num lugar que eu não teria como fazer isso lá.
Né? E assim, obviamente eu tô falando das crianças porque o nosso lazer é sempre com elas, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente tem acesso, né? Eu quiser sair com o Zé, a gente sai pra jantar, a gente não gasta o que a gente gasta no fast food no Brasil. A gente vai de férias, olha pra cara dele e diz, como é que esse povo vive aqui, velho? Sério mesmo, eu não tenho esse dinheiro pra dar nesses restaurantes. No fast food é caríssimo, a gente não gasta aqui. Se você compara com o salário mínimo, então, é brutal. Aí e aí as pessoas, mas você tá ganhando em dólar. Mas eu tô botando de 1 para 1. Se eu morasse lá, eu tava gastando o que eu ganhava em real. Né? Então, quando você compara com o salário mínimo, fica brutal. Não tem... sempre eu falo, não sei o que, salário mínimo no Canadá, vai, $2.500. No Brasil, quanto que é? R$1.200. É isso que você tem que fazer. A conta é essa. Sempre dividido por salário mínimo, aí você vai ver. Poder de compra. É surreal, né? Então, assim, mesmo se a gente, por exemplo, ir para um cinema, nós dois, comprar uma coisa para beber e entrar no cinema, não é um terço do valor que você gastaria lá. Então, assim, obviamente tem algumas coisas assim em relação a amigo e tal, mas que as pessoas falam, né, eu posso ligar para um amigo no meio do dia, marcar alguma coisa, né? Não tem tanto protocolo. Mas eu acho que a gente já tá aqui há tanto tempo que a gente tem amigos que a gente... Assim, obviamente o ritmo de vida é diferente e tal, não dá pra comparar de 1 para 1, né? De uma quarta-feira você ligar e ir pra um lugar assim, isso não acontece, o ritmo da vida aqui é outro. Mas final de semana, se eu quiser encontrar com meus amigos e tudo pra casa de alguém pra gente tomar e tocar um violão, a gente tem isso também. Né? Então, assim, eu sou mais essa pessoa, assim, eu não sou uma pessoa que vai pra balada, essas coisas, eu nunca fui essa pessoa. Então, essa parte do lazer dos amigos eu tenho, então... Não, sensacional. Muito bom mesmo. Uma coisa legal que você falou também da segurança, né? Acho que uma das coisas que meus filhos sentiram logo de cara quando chegou aqui foi isso, né? Que eu chegava, vamos pro parquinho. Deixava eles lá, o pai tá aqui, vai lá, brinca. Eu tô sentada aqui. Tô aqui. E eles brincavam, voltavam, e a sensação de liberdade deles foi incrível, assim. É muito impressionante mesmo, porque lá não tem isso, não fica, você não fica tranquilo. Você fica em cima. Nossa, eu sou maníaco da segurança. Quando eu não tinha filho já era, mas eu não tive a experiência de ter filho no Brasil. Vocês nasceram aqui, então eu não sei, mas assim, eu já ficava sozinho sem filho. Eu saía olhando pro lado, não sei o que, já pensava, eu vou virar aqui nessa esquina, já vou fazer isso. Não vou fazer fechado, vou mais aberto porque eu consigo ver. Eu sou o maníaco da segurança. Tudo que você não precisa fazer. Cara, a gente foi de férias em 2020 pro Brasil e foi assaltado. Nossa. Em Fortaleza. Mas sabe por quê? Você desbrasileiriza. É que eu falo, cara, você perde a manha. Né? Você perde a manha de ser brasileiro. Também, talvez a gente tenha falhado um pouco, mas a nossa sorte é que os meninos não estavam com a gente. Mas era 6 horas da tarde, um bairro... É porque Fortaleza não é pra qualquer um, velho. Na frente do prédio do meu irmão, a gente encostou na frente da portaria, que tem uma câmera e um segurança que espera tudo acontecer pra sair. Você precisa de alguma coisa, não tem feito nada, né? Ele avisa, é só pra avisar. É só pra dizer, olha, eu chamei a polícia agora, depois que ele foi embora. Não adianta nada. Ele estacionou o carro, a gente abriu a porta, ele foi abrir pra pegar uma cerveja atrás, eu fechei a porta. Quando eu fechei, o cara já tava aqui. Moto? Não, ele tava de bicicleta. Ele chegou, ele soltou a bicicleta e veio pra cima da gente. Só que ele chegou pedindo celular. Então, o Zé só entregou o celular. Só que meu celular tava na bolsa. Eu lá ia pegar o celular dentro da bolsa, eu soltei a bolsa no chão, e ele levou. Faltavam 3 dias pra gente viajar. O meu PR e o do Joseph estavam dentro da bolsa. Nossa senhora. Jornal, a gente conseguiu. Como vocês voltaram? Misericórdia de Deus. Foi isso que aconteceu. Porque 3 dias, isso era na quinta, a gente voltou no domingo. Então, assim, a gente ainda tentou botar no jornal e dizer, olha, a gente não tá nem aí pro dinheiro, pras outras coisas. Se vocês acharem esse cartão, em qualquer... Porque às vezes as pessoas, eles pegam, a pessoa solta, né, a bolsa. Se vocês acharem esse documento, é só isso que eu quero voltar pra casa. Eu tô falando, é sério, jornal, vários canais, a gente botou... Você conseguiu? Não. É porque esses caras nem tem jornal, Claro que não. Mas foi muito legal ver, assim, as pessoas ligando e indo de porta em porta na área pra ver se alguém tinha visto e tal. Foi uma união, assim, mas que
Infelizmente não deu em nada. O negócio era não andar com o PR Card, né, cara? E aí foi a primeira coisa que meu pai disse. Não Eles, dá, que você tava com o cartão no carro? Eu disse, Isso é cara, pra porque nada, isso tava na minha carteira lá. Nem Eu se ligou. não pensa nisso, entendeu? Assim, hoje eu penso, hoje não tem o pé do perigo que tá na minha Não, carteira. mas até quando eu tinha o PA, até aqui, eu sempre coloquei, porque não serve pra nada. Eu dou Não o PA serve. só quando começou pra viajar. Não, só fica na fica- bolsa fica- de viagem. Só pra... É. Mas Ficar tu tá usando o entendendo assim? passaporte, É aquela coisa de. Era um nem se ligou, documento que é. eu nem. É uma preocupação. Isso que eu chamo de desbrasileirar. É. Porque se você sabe, independente de você estar aqui, você sabe se você estiver na tua casa, com seu marido, com seu filho, não vai acontecer nada. O meu health card de todas as crianças estavam dentro da carteira, então todas as coisas lá dentro, enfim. Mas como que você voltou agora? Fiquei curioso. A gente ainda, na época que a gente recebeu o PR, ainda tinha aquele papel no passaporte. Que tem lá dizendo not valid for travel. Mas tava. O copiar, que era o antigo no copiar. Que tava todas as que era- informações. Que era o passaporte. A gente tinha a cópia, né? A xerox do legal. cartão. E a gente tinha o BO, o vídeo do assalto, a gente tinha tudo. Ainda assim, a gente sabia que o problema não era chegar aqui. O problema era a Erkena deixar a gente embarcar. Porque eles são responsáveis. Se a gente não entra no país, eles têm que trazer a gente de volta. Porque eles deixaram a gente embarcar sem documento. E foi na pandemia, né? E ainda foi na pandemia. Que vai ficar mais legal. Você joga no modo sempre difícil. É né? sempre, comigo só facilidade, serve com emoção. Mas aí a gente foi, assim, pra São Paulo não tinha problema, né? A gente saiu de Fortaleza pra São Paulo. Quando a gente chegou em São Paulo, esse voo de domingo, a mulher da Erkena, assim que a gente chegou, que a gente disse, olha, os nossos cartões não estão, ela disse, vocês não vão. Minha senhora, pelo amor de Deus. Aí lá foi eu explicar o que tinha acontecido, mostrou o BO, mostrou o vídeo do assalto e tal. Ela disse, olha, eu vou falar com a cônsul. Se a cônsul liberar, vocês vão. Mas aí espera aí, sentem ali uns 20 minutos. Cara, foram os 20 minutos mais longos da minha vida. Eu olhava pra aquela mulher, eu disse, eu vou morrer. Imagina. Quanto tempo que a gente ia ficar lá, ia ter que voltar pra Fortaleza, não ia ficar em São Paulo. Nossa. E aí ele ia viajar com os meninos, eu ia ficar com o Joseph lá. Porque ele tinha. Não, mas ele deu o cartão, ele deu só o celular, ele ficou com a carteira dele. Entendi. O problema era você, mas um dos seus filhos também, né? O mais velho que é era o... você, então nós dois ficavam. Então ia ficar eu e ele vinha com os outros, não vinha, entendeu? Aí a gente sentado, aí de longe a gente olha, ela faz assim, eu quase morro, cara. Foi. Mas foi isso é um absurdo também, né? Assim, pô, você não libera, pelo amor de Deus. Tá tudo lá. Mas aí quando a gente chegou aqui, o cara não vai ali pra imigração, aí eu meio tenso, ele tava tranquilo, o cara olhou e disse, quando você puder, você avisa lá pra imigração que você perdeu o cartão, pode entrar, bem-vindo de volta a casa. Não, imigração pra quem é PR e cidadão não existe, ele falou assim, né? Mas por isso que a atenção era a Erkena deixar a gente vir, não era aqui. Aqui eles têm no sistema que eu tô aqui, eu sou canadense, né? Assim. Tem biometria, tem tudo. Tem tudo. Eles sabem. Aqui é suave, tá em casa, literalmente. O negócio tá é chegar aqui, né? Nossa, vamos lá pra história, que legal. Vamos lá para o nosso segundo quadro, então. É uma pergunta bem simples e direta. O que é o Canadá para você? Casa. É minha casa. É engraçado que eu tenho um amigo da gente que já morou aqui e voltou e tal. Ele disse, não, mas não é a sua casa. Você sempre fica estranha aí, não? Não. Quando eu contei a minha história que vocês ouviram, né, no começo, quando eu vim em 2009, a sensação sempre foi essa. Eu pisei aqui e disse, é aqui. É o meu lugar. E realmente, hoje, todas as vezes que eu vou pro Brasil, é ótimo, férias, 2 semanas. Eu quero pra casa. Eu quero pra casa, deu. Então, obrigado, foi ótimo ver vocês. Deixa eu voltar pra casa. É realmente, assim, eu sinto como é o meu lugar. Não, muito legal. E vamos pro nosso quadro tradicional, que é o sal na neve, que a gente faz essa analogia de jogar o sal nas ruas, nas calçadas, para desimpedir o caminho de quem tá transitando, né? Então, assim, quais são as maiores dicas que você dá para as pessoas que estão vindo e querem exercer essa profissão de terapeuta ocupacional aqui no Canadá? Não desistir. Porque, assim, como vocês viram, é um negócio complicadíssimo. Eles fazem para que seja complicado, mas é quase como você não sabe o final, então você quer mesmo? Né? Desista. E, assim, é difícil, mas não é impossível. Por mais que eles façam parecer ser impossível, não é impossível. Você tem que ter... É só a cabeça mais dura que a deles. Quase. Mas, assim, você passando, né? E tem... Especialmente para quem se formou há menos tempo do que eu, porque eu ainda tive esse tempo que eu precisei passar para ter o PR e tal.
Mas quem se forma há pouco tempo e vem, né, que não tem tanto essa coisa de estágio, do tempo que se formou e tal, vai ter menos percalço nesse sentido. E eu recomendo que, assim, chegar e já ir atrás de fazer, porque o processo é longo. Por mais que eles dizem que, não, 1 ano, não é. Né? Cara, É 1 ano, processo. pelo que você falou, tá muito claro que Demora é 1 possível. ano se der tudo certo, não ter nada nunca dá, errado. né? Não der nada errado. Mesmo que ela saiba tudo, que passe todas as provas, que passe em tudo, tem que ter. Tipo, tem o estágio, tem as horas. Mas é o que eu tô dizendo, se você se forma menos tempo, se você se forma e vem, vamos dizer assim, ou se você se forma e começa o processo, esse tempo de estágio ele é muito curto, se tiver. Entendi. Porque, no meu caso, eu tinha me formado em 2009. Eu entrei nesse processo em 2017, 2018. Foram quase 10 anos. Ah, entendi. Entendeu? Não, Tá. sei lá quantos anos. Não sei mais fazer matemática uma hora dessa não, gente. Mas vocês entenderam, Entendi. Tinha um tempo significativo. Se você se forma e começa, isso aí eles já não podem dizer. Tá entendendo? Você vai diminuindo esses percalços se você já tiver isso em mente. Entendi. Legal. Tem muita gente que a gente conversa aqui, passou por tanta dificuldade, aprendeu tanto, que eles acabam virando mentores. Pra ajudar aquelas pessoas que querem passar pela mesma coisa que você. E eu me coloco à disposição sempre, assim, mais de uma menina já vieram falar comigo, assim, dizendo, ei, eu queria saber como é e tal, eu soube que você conseguiu. Todo mundo disse que não dá. Eu disse, não, dá. Não é fácil, mas dá. Né? E ajudei 2 ou 3 meninas que falaram comigo. Uma delas desistiu. Deixa pra Depois lá. que ela ouviu o podcast, eu tô... Ai, meu Deus. Mas assim, eu gosto de falar sobre isso para dizer justamente é possível, né? Por mais que pareça que não é. É. E vale a pena depois. Né? Assim, eu hoje trabalhando... Você ama o que você faz, né? Você tá realizada, né? Então você... Não, e paga bem. Agora eu tô ganhando. Entendeu? Show de bola. Né? Então, assim, poderia ter ganhado antes, claro, mas... Né? Tudo na hora certa. Né? Não, muito legal, muito show. E o nosso último quadro, que é o Momento Jabá, né? Quando a gente deixa aí a nossa rede social aí para você divulgar as suas redes sociais, o seu trabalho. Fica à vontade, o microfone é seu. Então, como eu disse, eu faço isso há muito tempo, mas eu abri meu Instagram para falar sobre isso, né? Sobre o meu trabalho em si como terapeuta ocupacional, mas como mãe, como o meu trabalho impacta diretamente no que eu faço na minha casa. Tem menos de 1 ano, não, tem 1 ano. 1 ano e pouco, né? Acho que foi mais ou menos 2021 que eu não passei na prova e disse, mas eu também não vou desistir, não. E aí, foi, na verdade, um conjunto de coisas, né, que aconteceu para eu abrir o Instagram. Uma amiga minha, assim, uma colega minha, a gente encontrou no aniversário, ela disse, tu tinha que abrir teu Instagram. Eu disse, o que eu vou fazer? Abrir meu Instagram? Ninguém sabe nem o que é terapia ocupacional, o que eu vou falar lá? Ela disse, você sabe muito e todas as vezes que eu lhe perguntei alguma coisa sobre meu filho, você me ajudou muito. Você pode ajudar, em vez de ajudar pontualmente uma pessoa, você pode ajudar muita gente. Aí eu disse, cara, será que eu faço isso aí? Aí eu abri meio que despretensiosamente real, assim. Eu abri e comecei a falar. E eu achei que eu ia falar muito sobre a terapia ocupacional, né, pura e simples, vamos dizer assim, né, aquela coisa mais técnica. Só que eu comecei a ver que as pessoas se interessavam em saber como é que os meus filhos eram autônomos, como é que os meus filhos eram independentes, como é que os... Eu disse, cara, mas não é assim com vocês? Não. Aí eu disse, ok. Então, realmente, eu acho que eu posso ajudar. Porque, é como a gente disse, você não desliga. Eu não deixo de saber o que eu sei quando eu chego em casa com os meus filhos. Então, tudo que eu faço com eles é o que eu faço mesmo, é o que eu falo para as mães na clínica, é a minha vida, né? Então... eu comecei a ver que fazia sentido eu falar sobre esses processos e ver que, cara, eu tenho 4 filhos, mas minha vida não é um caos. Porque tem gente que acha, né? Meu Deus, 4 filhos, Não, que 4 filhos, desespero. mais o emprego. Mais um emprego, mais um cachorro, mais... Eu inventei essa história desse cachorro, depois eu falo. Não sei por que eu inventei esse cachorro, mas... Não, porque eu já falei, você não gosta de jogar no modo fácil, né? Tá, 4 filhos, né? Tá pouco, joga o cachorro no meio. Vambora. Tá fácil demais pra falar em quê, velho? Mas, e aí isso foi em 2021, eu abri o Instagram, eu tinha mais ou menos 900 seguidores. Eu não tinha, assim, até pouquíssimo tempo atrás, 1 mês atrás, eu não tinha nenhuma equipe, eu não tinha ninguém trabalhando comigo, eu tava sozinha.
Eu tô com quase 4 mil seguidores agora. No orgânico, só eu, né, Legal. assim. E aí, eu realmente comecei a ver que o que ela falou faz sentido, né? O meu Instagram é para ajudar mães, pais, enfim, né? Seja de uma criança, e eu acho que essa é a parte mais legal, né? Eu ajudo mães com criança simplesmente típica e tal, mas que dá muito trabalho, que tem muita birra, ou que às vezes a pessoa não sabe mesmo, né? O caminho das pedras, vamos dizer assim. Ou se ela tem autismo, se ela tem TDAH, se ela tem... Então, eu tenho 2 vertentes que eu posso ajudar, porque é o que eu faço, né? Então, eu abri o Instagram, como eu falei, e aí quando foi setembro do ano passado, eu fiz uma sequência de lives, eu fiz 4 lives falando sobre autonomia especificamente, o que é que impacta o desenvolvimento da autonomia numa criança, né? Porque às vezes a pessoa acha que é mágica, né? Que uma criança vai ter 13 anos e vai lhe ajudar na cozinha e fazer as coisas e sem você fazer nada, né? Porque ele virou adolescente. E não funciona assim, né? Então, eu falei sobre superproteção, desenvolvimento motor, o brincar, a brincadeira em si, e a última live foi sobre autonomia e como essas 3 coisas impactam no desenvolvimento da autonomia. Mas como eu falei, foram lives, né? E aí eu juntei essas lives e vendi como um curso. Assim, bem pra ver no que ia dar. E foi muito bom. E aí, quando foi agora em dezembro, eu resolvi regravar. E aí eu regravei com uma equipe profissional, áudio, som e tal. Tem um e-book junto com o curso. E o e-book eu já coloquei no outro, agora já tem mais de 50 tantas páginas já no e-book, porque eu não consigo, eu vou mais coisa, e mais coisa eu vou falar. E aí tá no processo de edição e tudo. Agora eu juntei uma equipe para me ajudar com o Instagram, porque aí tá começando 4 filhos, um cachorro, um trabalho, o Instagram, o conteúdo. Aí eu disse, não, eu preciso de ajuda, não tem como abarcar o mundo assim, né? E aí a gente estava conversando, a gente está no processo de edição do curso, o curso vai ser lançado pela nossa previsão em fevereiro, né? Porque ainda está editando e tal. Ninguém vai gastar dinheiro em dezembro, porque enfim, né? Então, eu devo lançar o curso de novo, muito mais aprofundado, né? Agora com qualidade muito maior, com bônus e tal, em fevereiro. E é isso, a ideia é agora trazer uma coisa bem concreta mesmo, sabe? Para os pais, para as mães, para olhar e dizer, cara, eu posso fazer isso. Não é, a minha ideia não é dizer, eu sei e você não. É lhe ensinar o caminho das pedras. É olhar e dizer, cara, olha para o seu filho, olha para isso nele e ajuda ele a fazer. Né? Deixa ele fazer. Enfim, dependendo do que a gente está falando, né? Mas enfim. E a ideia é essa, é que você consiga olhar para sua casa e não puxar os cabelos, né? Porque, meu Deus, como tu é calma. Não precisa se desesperar, gente. Que é isso? Não, crianças, não bombas relógio. Exatamente, show de bola. Não, muito legal, bate-papo sensacional, exemplo de resiliência, de garra, né, de saber o que quer. É legal mesmo, foi muito divertido. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Esse é o último podcast ao vivo do ano, muito esperado, né, por nossa audiência. Quero agradecer a todo mundo que ficou, todo mundo que vai assistir depois e desejar para todo mundo Feliz Natal, Feliz Ano Novo também. E estamos já na nossa agenda, já trabalhando fortemente para a agenda do ano que vem, que tá bem legal, né? Vai ter uns professores que a gente não chamou, professor de jiu-jitsu, professor de capoeira, tem Bastante coisa. Bastante coisa vindo por aí, galera. É isso aí. Obrigado e boa noite. Boa noite, obrigado. Muito obrigada, eu queria agradecer vocês pelo convite, pela conversa, foi maravilhoso. Quem quiser e puder me seguir aí no Instagram, mariacbzr. E é isso. E o link tá na descrição. O link tá na descrição, Obrigada, gente. Boa noite, Feliz Natal. Valeu, tchau, tchau.